para vocês agora. Não apareceu. Beleza. Bom, chegou todo mundo aí, né? Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre água quente. Falar em água quente, no final de setembro é meio que um ultraje, né? Porque pouca gente se utiliza desse tipo de instalação, né? Instalação de água quente nesse período. Mas nós sabemos que existe perto do meridiano, né, dos meridianos, existem períodos em que você tem uma grande variação térmica ao longo do dia. Então, por exemplo, ali em julho, mais ou menos, né, o dia ele é bem quente, mas à noite faz um frio muito grande. Então, existe uma variação bem grande na temperatura, e isso faz com que muitas pessoas tenham a necessidade de estar usando o sistema de aquecimento, beleza? A água aquecida, ela pode tanto ser usada para banho, para coisa de higiene pessoal, ou seja, para ambiente residencial, para lavar alimentos, etc., como também pode ser utilizada para esterilização de equipamentos, para fazer alimentação em grande produção, por exemplo, cozinhas industriais, como eu já falei, né, esterilização de equipamentos e etc. Indústria, tá? Eu posso ter várias aplicações de água em temperaturas não ambientes, ou seja, águas um pouco mais quentes do que, um pouco ou muito mais quentes do que a temperatura ambiente. No aspecto que nós vamos estudar, basicamente nós vamos falar no máximo de instalações hospitalares, tá bom? Porque um hospital é objeto de é objeto projetual de vocês. Vocês têm um PA que faz um hospital, tá certo? Gente, desculpa se eu tiver um pouco amarrada, a voz um pouco rouca, que eu estou um pouco uma inflamaçãozinha na garganta e com uma dor de cabeça, tá? Então, eu vou falar um pouco mais baixo, tá? Mas se for baixo demais, vocês avisam aí que eu tento elevar um pouco, tá bom? Então, um hospital vai ser um objeto de trabalho de vocês. Então, a gente tem que tentar entender aí mais ou menos como é que é o sistema de aquecimento de água. Hotéis também utilizam de sistemas parecidos ao sistema de hospitais, e casas utilizam-se de sistemas menores, porém no mesmo grau de dificuldade desses ambientes que eu falei para vocês, né? Como hotéis e hospitais. Tudo bem? O aquecimento da água faz com que algumas características do sistema de instalações, né, das instalações de água, sejam modificados para que essas instalações elas consigam atender à funcionalidade dela, que é transportar água quente. Uma característica importante do sistema de água quente é que ele também deve garantir que essa temperatura da água continue naquela temperatura um pouco mais elevada durante um determinado período de tempo, ok? Então, a tubulação ela tem que ser de tal forma que, além de aguentar a temperatura maior, ela tem que tentar, vamos dizer assim, secundariamente, tentar manter aquela temperatura sempre em um determinado patamar, tá certo? Então, destina-se a água quente, né, no caso, destina-se a banhos, higiene, lavagem de alimentos, lavagem de roupas e finalidades médicas. Só ficou faltando aqui finalidades industriais, que também são o caso, ok? A indústria têxtil, por exemplo, em alguns casos, utiliza de águas em temperaturas próximas a 90 graus para fazer algum tipo de
tratamento de peças, né? Tratamento de fios e tecidos, tá bom? Então, ao uso da água quente pode ser para estes fins, tá? Residencial, hospitalar e industrial. Desculpa. Ainda dentro do industrial, né, nós podemos sim considerar que águas em temperaturas para destinação industrial, né, temperaturas elevadas, elas precisam ser, vamos dizer assim, ter equipamentos maiores. Então, quando você for trabalhar, se porventura você for trabalhar uma indústria, né, construir uma indústria, não precisa você ter a experiência de já ter projetado várias indústrias parecidas. O que você precisa é entender que essa indústria vai ter particularidades que vão demandar espaços específicos. E aí você não precisa saber o tamanho desses espaços de cabeça. O que você vai fazer você vai procurar as pessoas corretas para trabalhar e para pensar, para pré-dimensionar aqueles equipamentos e fornecer para você a necessidade, como se fosse um programa de necessidades, lhe dizendo, olha, eu preciso de um equipamento tal para aquecer tantos litros de água por minuto para que eu consiga atender ali aquela linha de produção. Então, esse equipamento vai ser de tal tamanho. Você vai ter que verificar se ele pode ser colocado em cima, no telhado, ou se ele pode, tem que ser colocado do lado de fora da fábrica, se o ambiente interno pode ficar com esse equipamento e por aí vai. Pensar onde os equipamentos vão ser posicionados não é uma coisa da engenharia, é uma coisa da arquitetura. Não adianta eu querer resolver onde eu vou colocar a máquina de refrigeração de um ambiente, por exemplo, aquele elemento externo do ar-condicionado. Não adianta eu procurar dar solução na obra, não. Toda solução na obra vai ser complicada ou prejudicial à volumetria, tá bom? Então, é interessante que você conheça um pouco dos sistemas de aquecimento, quais são os disponíveis, né? E adequado àquela demanda, para que você possa, com segurança, dimensionar os seus espaços, tá bom? As temperaturas de trabalho, elas giram em torno aí de 35 a 95 graus, então se você olhar 35 graus é um banho, né? Um banho já quente, realmente quente, e 95 graus é aquela temperatura pré-fusão que vai fazer a esterilização de equipamentos, né, e etc. Tudo bem? Cozinhar alimentos, por exemplo, é essa temperatura aí, tá bom? Aí me perdi aqui só um momento. Então, 35 a 85 graus é a temperatura de trabalho. Sistema de distribuição é separado da água fria. Eu quero que vocês foquem nisso daqui. Eu quero que vocês foquem nisso daqui, tá, gente? Sistema de distribuição. O que que isso significa? Significa que até eu chegar na caixa d'água, a água é uma só. Mas depois do reservatório, né, depois desse reservatório elevado, vem o sistema de distribuição. É um sistema que distribui a água do reservatório em vários ambientes, em vários pavimentos. Então, o sistema de distribuição é diferente do de água fria, ou seja, logo depois que a água sai do reservatório elevado, ela pode, se ela for água fria, ela vai direto para a coluna de distribuição, ramal e subramal. Se ela for para o sistema de água quente, ela vai ter que passar primeiro por uma unidade de aquecimento e depois sim ir para o ponto de consumo. Desculpa. Nesse caso, eu preciso de uma unidade de aquecimento. Essa unidade de aquecimento ela pode ser de várias formas, tá bom, pessoal? Se for brasileiro, o sistema de aquecimento ele se resume aí
praticamente, né, todas as tecnologias que existem no país, elas se resumem assim, em grande escala a duas, tá? Que é o sistema de aquecimento local e o sistema de aquecimento comunitário ou plural, tá bom? Então, daqui a pouco eu explico um pouco sobre eles, tá? Então, é o sistema de distribuição, ou seja, o que vem depois da caixa d'água é que é separado. Então, se eu tiver um sistema de água fria em uma edificação, o que vai mudar nela? Desculpa, se eu tiver um sistema de água quente em uma instalação de água de uma edificação, o que vai mudar nela? Vai mudar a partir do reservatório superior para frente. Ou seja, é do reservatório até chegar no ponto de consumo, tá certo? E isso vai mudar. Toda a tecnologia envolvida nessa etapa vai mudar, tá? Então, por exemplo, uma tubulação de água fria, ela é aquela marronzinha que eu sempre mostro para vocês. Mas, tubulação de água quente, geralmente ela já tem outra tonalidade, outra espessura, outra cor, né? Então, o mercado tenta separar várias características, né, do sistema de água quente e de água fria, para que você consiga rapidamente identificar que aquela tubulação ela é para um uso específico, para transporte de água e distribuição de água quente, tá bom? Qual a diferença do material em si, né? Tá aqui, ó. Os materiais têm que ser mais resistentes, mas não é resistentes a impactos mecânicos. Ela tem que ser mais resistente a variações de temperatura. Então, olha só, tenta imaginar um tubo de PVC. Um tubo de PVC, quando ele fica exposto ao sol, ele está exposto a uma alta temperatura, correto? Você consegue imaginar que um tubo de PVC exposto ao sol, ele vai ressecar rapidamente, correto? E vai De- ficar de fácil quebra, né? Vai ficar quebradiço muito fácil. Alguém falou? Ele dilata, Oi? o tubo dilata se exposto ao sol. Sim, todo material dilata sim, viu? Então, assim, temperaturas, variações de temperaturas, quando a variação é para mais, né? Quando está esquentando, as moléculas elas vão ficando um pouco mais agitadas, né? E elas se espaçam um pouco, ou seja, o material meio que incha, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês já notaram, acho que não, que isso é bem específico. Trilho de trem, ele tem uns espaçozinhos assim, ó, entre uma barra de trilho e a outra barra, tá? Tem uns espaçozinhos. Se você olhar, gente, ao longo do dia, tá? E se esse trilho for muito grande, né? Tipo, eu acho que tem uns trilhos de 32 metros e tem trilho de 12 metros, uma coisa assim. É 24,12 ou é 24,32? Coisa assim, o tamanho, né? Completo. E se você for ver numa linha de trem, se você olhar bem cedinho, né? 5 da manhã, o espaço entre um trilho e outro, onde tem a divisória, ele tem assim uns 3 a 4 centímetros. Quando dá 9 horas, que o sol já bate ali em cima daquele ferro, você olhar, ele já está bem próximo de 1,5, um centímetro, 1,5. Ou seja, todo aquele trecho de trilho expandiu com a temperatura. E aí, quando ele expande, o outro também expande, né? Os dois lados expandem, então o que antes tinha uma distância de 3 centímetros, agora tem de 1,5, por exemplo, certo? Ou seja, o material dilata, quando aumenta a temperatura, ele dilata para mais. Quando a temperatura é reduzida, ele volta ao seu estado natural, que é com as moléculas ali agitadas em um patamar normal, né? Um patamar natural do material, tá certo? Professor, Oi. mas o ferro dilata com menos intensidade, né? Se comparado ao PVC. Na verdade, assim, o que muda não é o módulo de elasticidade, não. O que muda é a curva de deformação dela. Então, tipo assim, o, o PVC, quando ele começar a ter temperaturas muito altas, ele vai começar a perder a sua integridade, ele fica molenga. É por isso que muito instalador esquenta a boca do tubo para poder fazer ele abrir. O problema disso é que você perde completamente
a isometria do material e, consequentemente, a união entre uma peça e outra, né? Você não garante que aquilo ali não vai vazar, tá? Principalmente no encaixe interno do bocal, tá bom? Então, assim, o que que vai acontecer com o PVC? O PVC, ele tem uma menor capacidade de resiliência, né? Ou seja, ele deforma e depois volta para o seu lugar. Deforma, volta para o seu lugar. Deforma, volta para o seu lugar. Ao passo que você vai fazendo isso, né? Várias vezes, o PVC ele vai trincar, ele não tem tanta coesão quanto o aço, ele vai trincar, ficar esbranquiçado e qualquer coisinha você quebra ele, às vezes até com a mão. Então tem tubos muito velhos, tá bom? Então, nós estamos falando de um material que tem uma longa durabilidade, né, que é o PVC, que é chamado de CPVC, né, porque ele é um pouco mais resistente do que os PVCs antigos, né, os materiais mais pesados, metais, etc. Tá bom? Então esse é uma característica que vocês devem levar para sempre. A água quente tem que ter um material diferente, tá? Eu falei para vocês sobre PET na última aula que a gente falou sobre chapos, né? O PET, pessoal, talvez por isso ele seja caro também. A grande maioria dos elementos em PET já vem com a proteção UV no PVC, ou seja, o PVC é resistente a temperaturas muito elevadas, tá certo? Então o PET já é meio que uma instalação, vamos dizer assim, que suporta temperaturas quentes, tá? Outra generalidade é uma particularidade, né? A unidade de aquecimento. E aí, gente, eu, eu sempre faço, olha a dica que eu estou dando, eu sempre faço essa pergunta em provas, e no caso, na atividade final dessa etapa, eu vou fazer essa pergunta também, tá? Fica a dica. Eu vou perguntar qual a principal diferença entre. Não, cite duas principais diferenças entre o sistema de água quente e o sistema de água fria. Respostas. O sistema de água quente tem materiais mais rígidos, né, mais resistentes. E segundo, as tubulações, vamos dizer assim, o sistema de aquecimento de água, ele é específico para a água quente. Então, depois do reservatório, quando você tem um abastecimento de água fria, a água do reservatório já vai direto para uma tubulação. Já no caso das instalações de água quente, o que que acontece? Primeiramente, a água, né, os volumes de água, eles têm que ser aquecidos para serem distribuídos nas tubulações. E aí entra essa unidade de aquecimento. E essas unidades de aquecimento, elas podem ser de vários tipos. Pode existir a central de aquecimento comunitário, no caso de prédios, condomínios ou afins, que no caso, por exemplo, seria um hotel, né? Vou dar um exemplo aqui. Central de aquecimento privado, ou seja, é um boiler, reservatório térmico, que é posicionado, né, logo acima da cobertura, próximo de onde fica o reservatório, tá? E a última é a unidade local de aquecimento. E essa unidade local é o quê? Pizza. Não. A unidade de aquecimento, na verdade, ela é o chuveiro elétrico, tá bom? Não, quero não. Quero não. Obrigado. E aí, pessoal, é que apareceu uma pizza aqui na minha frente. Desculpa aí fazer inveja para vocês. Vamos lá. Professor, Vou fazer essa desfeita, não. Oi. em relação à água fria, Sim, o que é que tem? tipo a diferença, o senhor falou da água quente. Não, então, a diferença, quando eu falo qual as principais diferenças de água quente e água fria, né? Você vai citar as diferenças que a água quente tem. Porque todo princípio envolvido de hidráulica que a gente está vendo, ele se aplica à água quente também, certo?
Paulo, a água quente ela tem uma facilidade maior de se escoar dentro da tubulação devido à agitação das moléculas, né? Porque quando você aquece uma coisa, as moléculas dessa coisa ficam agitadas. Resposta sim, né? Tem estudos já que provam que quando você tem uma água aquecida, a perda de carga ela é menor, a água escoa mais fácil, tá? Mas isso aqui para a gente ela é desconsiderado, tá bom? Então, quais são as duas principais diferenças? O material da tubulação é diferente de um para outro e a unidade de aquecimento, né? Que pode ser comunitário, privado ou local. O comunitário é o quê? É um sistema completo, né? E para atender várias unidades habitacionais ou unidades comerciais no mesmo prédio, ou seja, é um elemento grande com ramificações elevadas. Já a central de aquecimento privado, nós já consideramos que aqui é para uma unidade habitacional, né? No caso, uma casa ou um apartamento. E aí possui aquela disponibilização de reservatório térmico ou boiler. E tem a unidade local de aquecimento. Essa unidade local de aquecimento é o quê? Geralmente é elétrico, tá? Tem uma função baseada na eletricidade, que aquece a água no local da saída. Então, ali logo perto do ponto de consumo, você aquece a água. Esse último, ele precisa de muita energia. Por quê? Porque a água vai passar rapidamente no ponto de consumo e essa água ela tem que elevar a sua temperatura em mais ou menos 10 graus, rapidamente. Então, precisa de muita energia para fazer isso, tá bom? Vamos falar daqui a pouco. Ó, gente, vocês sempre. Vamos mostrar aqui como seria, né? Um sistema de aquecimento de um prédio ou condomínio, tá? Olha só, aqui não é a realidade brasileira, não, tá bom? Por que que não é a realidade brasileira? Porque no Brasil, eu já falei isso para vocês algumas vezes, no Brasil as pessoas, os investidores, eles querem baixo custo de investimento e nenhum custo com manutenção. As pessoas, os brasileiros, o brasileiro não gosta de dar manutenção. Isso é uma coisa que infelizmente já incorporou ali na, vamos dizer assim, no cotidiano, tá? Então você vê realmente isso, ó. Tecnologias que demandam de uma atenção constante, ela é colocada de lado. Não se deseja esse tipo de instalação, mesmo que ela seja ecologicamente correta, que ela tenha uma eficiência maior. Eficiência significa você ter um resultado com as mesmas, vamos dizer assim, os mesmos recursos você obter resultados melhores. Então, é uma eficiência. Então, você está aumentando a eficiência. E aí, num prédio, pessoal, você raramente vai ver isso aqui, tá? Mas você sabe, tem que saber mais ou menos como funciona. Ah, Paulo, vamos ter que ver aí tubo a tubo, registro a registro, bomba a bomba, como eu vou fazer essas coisas aí, ou como eu vou montar, para onde é que a água vai, de onde ela vem. Não, não precisa, tá? O que eu quero que vocês olhem nessa imagem é o espaço que está sendo ocupado por todas essas instalações. Você tem muitas instalações hidráulicas e lá atrás dá para ver os quadros de comando, com as tubulações entrando em cima, saindo embaixo, que são os elementos de aquecimento, tá? Aquecimento térmico para as tubulações de água, tá bom? Então, você provavelmente já assistiu algum filme que os caras descem para o subsolo do prédio, aí saem numa sala cheia de tubulação, cheia de máquina ligada, os caras dão um tiro, aí começa a sair aquele vapor, não sei o quê, é sempre assim, né? Um clichê danado. Isso dali, gente, isso ali é normal, né? No hemisfério norte. Ali são sistemas de aquecimento, tá? De prédios. E isso ali junta também com o que eu tinha falado para vocês, que as edificações no hemisfério norte, né, em países desenvolvidos, trabalham com a tecnologia de pressurização por pneumático, né? Ou seja, você tem cilindros ali sendo comprimidos com água
e a pressão da água ela é garantida através de sensores, tá? Não tem caixa d'água, beleza? Então, você já entende que isso é um pouco mais caro, você tem que ter uma pessoa direto cuidando ali, né? É tipo assim, tenta imaginar, é como se as pessoas que morassem em um prédio, elas tivessem que ter uma pessoa da CAGES o tempo todo para elas, para dar manutenção. E esse custo seria dividido pelas pessoas do prédio, né? Pelos inquilinos. Então, só em pensar, você já acha assim, isso não dá certo, não é isso? Pode ser que dê certo? Claro que pode, né? O empreendimento, na verdade, o empreendedor é quem vai demandar ali algum tipo de serviço mais específico. Se ele estiver pagando, ótimo. Enquanto ele estiver pagando, tá tudo bem, né? Então, esse tipo de aquecimento aqui, ele demanda um layout bem específico na arquitetura, tá bom? Geralmente no subsolo, beleza? E isso eu quero só remeter aqui para vocês. Vocês vão se deparar na vida profissional de vocês em situações que você tem que projetar algo, mas você não sabe como ele funciona por completo, ou pelo menos aquele seu empreendimento vai funcionar por completo. Por exemplo, um shopping, né? Não é todo mundo que tem acesso às instalações internas de um shopping para ver como é que funciona, qual o tamanho do espaço que gastou para fazer isso, para fazer aquilo, não é isso? Então, é muito difícil você sair sabendo disso aqui na faculdade, certo? O máximo é o que a gente vai compartilhar aqui com vocês, para vocês terem uma noção. Mas, como eu já disse algumas vezes, vou repetir isso durante esse 1 ano e meio que nós vamos ficar juntos, se Deus quiser. O que é que eu repito nesse 1 ano e meio? Sim, que você não precisa saber de tudo o que você está projetando. Tipo, você não tem que ser um especialista em aquecimento de água, em pressurização pneumática, não. Mas você precisa saber a quem perguntar, onde buscar a informação correta, certo? E principalmente saber que aquela instalação ela é necessária para a realização daquele trabalho. Isso é importantíssimo, beleza? Então, só em você já saber que aquela instalação ela vai ser necessária, e se você tiver responsabilidade, você vai pensar, não, essa instalação eu preciso ver com um profissional para que ele possa fazer um pré-dimensionamento disso, para que só então eu possa trazer para o meu projeto arquitetônico. Um exemplo, nós estamos fazendo umas build, né, em conjunto com um escritório de arquitetura de um ex-aluno meu, e aí, tipo assim, ele sabe que tem os pilares, né, no projeto. Porém, o que é que ele precisa? Ele precisa levantar aqueles dentes dos pilares para colocar na prancha dele, correto? Isso é porque é um as-built. As-built é como ficou, né? Como o projeto está. Então a edificação já está construída. Mas existem momentos em que você vai ter que projetar e meio que saber ou estimar ou procurar alguém que saiba exatamente vamos dizer assim, todos os pormenores que envolvem a largura ou o comprimento de um pilar, para que seja necessário a colocação desses pilares, a- o conhecimento desses pilares já na época da elaboração do projeto, tá? E aí o que foi que a gente fez? A gente exportou um modelo, né, uma modelação, ele colocou dentro do Revit dele, a gente dá estrutura, que eu estou falando, né? A gente fez uma modelação da estrutura, ele colocou dentro do Revit, botou na escala certa, colocou dentro do projeto arquitetônico, para ver se realmente não tinha nenhum elemento dos pilares que eu tinha feito, sacados muito para fora de uma parede, ou então grandes demais. Então a gente entrou num consenso de o que é desejado e o que é factível, né? O que dá para executar, beleza? Com o baixo custo que foi imposto. Beleza? A central de aquecimento privado, o que é? Central de aquecimento privado é uma unidade habitacional. Então, ó, é o velho e conhecido boiler.
Se vocês prestarem atenção, pessoal, vocês sempre vão ver essa configuração que está nessa foto aqui, ó. Que configuração é essa? O painel, a placa, né, que o povo chama de placa, painel fotovoltaico, ou desculpa, fotovoltaico é a geração de energia. O, o painel solar, né, ele tem que estar abaixo desse tambor, tem que ficar abaixo desse tambor cromado aqui, ó. E o tambor cromado tem que ficar abaixo do reservatório normal, né, que no caso seria o reservatório de água fria, tá bom? Então, existem alguns pormenores. É óbvio que tem alguns modelos que já vão dispensar, né, essa demanda aqui de um estar exatamente atrás do outro, né? Aí você pode perguntar por que que tem que ficar em sequência do outro, com o boiler em cima, a caixa d'água em cima do boiler e a placa solar abaixo de todo mundo. Principalmente, pessoal, porque você deseja que a água circule dentro da tubulação, né, da tubulação de água quente, ela circule e troque experiência com as outras tubulações que estão ali perto, né? Ou seja, tem que aquecer, tem que aquecer essa água e tem que fazer ela circular também. Então, a diferença de temperatura, ela faz com que a água se movimente, sim, mas você tem que manter aquele elemento sempre cheio de água, né? Porque, por exemplo, acontece muito dessas unidades de aquecimento, às vezes vazar alguma coisa e ela ficar sem água, ficar o painel fotovoltaico sem água lá dentro. Então, a gravidade ajuda a deixar essa placa, né? Fotovoltaica não, eu tenho uma mania de falar fotovoltaica. A placa solar, é ideal que ela sempre fique com pressão, né? Por quê? Porque aí ela evita de secar, de criar ar na tubulação e na placa. Então, é bem interessante que você utilize esses boilers cromados, né? E que hoje em dia já tem alguns que não precisam ficar embaixo, mas o ideal, na dúvida, é que você deixe já na parte inferior, tá bom? Da caixa d'água. Professor, Oi. não se utiliza mais esse tipo de reservatório, não, né? Que é de amianto. Não, não, usa não. Isso aqui, disseram que a minha tem umas toxinas aí, né? Que não pode ser disponibilizada mais no mercado, viu? Aqui é só ilustrativo, tá? Entendi. Esquece essa caixa cinza, tá, gente? A caixa de hoje é aquelas de poliuretano, que puxam muito de fibra de vidro, né? Elas têm uma mistura de poliuretano e fibra, que é para manter a sua integridade. E ela, vamos dizer assim, é esse modelo aí que vocês estão vendo, azulzinho, todo mundo já viu, né? Uma caixa d'água dessa. Que é uma caixa d'água redonda, com uma certa litragem, e azul, geralmente é azul. Então, se você olhar aí, ó, tanto o, tanto os elementos aqui, ó, deixa eu apagar aqui um pouquinho só um momento. Tanto os elementos de água fria quanto os de água quente precisam ficar elevados. Para quê? Essa é uma pergunta que você já tem que responder assim na bucha, né? O porquê que o reservatório quente também tem que ser elevado? Porque o abastecimento de água vai ser por gravidade, tá certo? Gravidade, beleza? Então, a água quente eu também distribuo ela por gravidade, tá bom? Então, por exemplo, algumas reformas, né, quando você precisa colocar um chuveiro que ele tem uma carga muito grande, ela perde muita energia, às vezes você tem que comprar um pressurizador. Esse pressurizador, ele tem a função de aumentar a pressão que a água tem. Como se fosse um motor. É um mini motorzinho pressurizando a água, certo? Eu ainda não tenho muitas referências sobre esse equipamento. Eu sei que está no mercado, é o pressurizador, bota aí a marca mais conhecida do pressurizador é a Ebará, que é a mais top mesmo, porque ela trabalha com isso, é especialista em motores, motor bomba, né? Ou então você
Você pode pesquisar aí como é que é o funcionamento dele, né? O mais popular é o Elizabeth. Desculpa, Lorenzetti, né? É o Lorenzetti. E aí você pode ver como é que é o funcionamento dele. Ele tem um sistema interno de chave que quando você abre uma torneira, que a água começa a passar, ele identifica isso e liga automaticamente. Ele é elétrico, né? E ele liga. Ou seja, ele pressuriza a água quando você abre a torneira, tá? Então, esse equipamento aí, em algumas reformas, ele é colocado logo antes do boiler para tentar dar uma pressão. Mas não é muito interessante porque se o boiler estiver cheio, por exemplo, e você pressurizar aquela tubulação, você vai causar uma pressão maior interna, né? E eu não gosto de brincar de jeito nenhum com alteração de pressão em cilindros, né? Como, por exemplo, o de água quente, porque isso vai fazer com que ela crie tensões que podem vir a explodir, tá bom? Então, eu já vi, por exemplo, uma placa solar, uma placa solar dessa daí, ela tem vários tubos de cobre ou de qualquer outro metal passando por dentro dele, fazendo zigue-zague. Esse zigue-zague, quem passa lá dentro é a água, tá certo? Para poder esquentar. Então, ela passa pela placa para poder esquentar. Eu já vi casos em que a tubulação ou estava obstruída, ou a perda de carga, ou alguma coisa assim, estava passando muito pouca água nessa placa solar. E olha que ela já trabalha com baixo fluxo de água mesmo, viu? Muito baixo. E ela acabou queimando. Como é que ela queima? Simplesmente essa cerâmica que está na frente, né? Ficou super aquecida, mas super aquecida mesmo, de você chegar perto assim de dia, não tá pegando fogo, mas você sente aquele bafo, aquela coisa esquentando você, como por indução. Então, eu já vi uma placa dessa pegar fogo por causa disso, porque tinha muita interação, né? Ou seja, tinha um grande, vamos dizer assim, uma grande quantidade de pressão ali dentro, né, daquela tubulação, mas o consumo não era tão grande. Então, aquela água toda foi aquecendo, 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 até que um ponto de ignição existiu, tá bom? Então, você tem que evitar um pouco esse negócio de pressurizar equipamentos, tá? Então, o boiler, ele já é um elemento, ele já é um elemento privado, tá bom? Ele é instalado apenas para uma unidade habitacional. E tem a unidade local de aquecimento. O que que é essa unidade local de aquecimento? Ela é o chuveiro elétrico, ou seja, a água vai ser aquecida naquele ponto específico bem rapidamente. Então precisa de mais energia. Por isso que o chuveiro elétrico ele é potente, né? 5.000 watts, dependendo do chuveiro, 4.000. Ele é potente, tá bom? Então por isso que ele precisa de tanta energia, porque ele tem que aquecer a água pontualmente. Paulo, dá um outro exemplo de unidade de aquecimento local. Além do chuveiro, tem aqueles aquecedores Lorenzetti. Ó, dá uma colocada, coloca aí no Google agora. Aquecedor de passagem Lorenzetti. Vocês vão ver que é uma caixinha que você pode instalar em qualquer lugar, embaixo da torneira, por exemplo, se você quiser água quente na torneira, tá? Você pode instalar isso aí em barbearias, né? Que eles gostam. Hoje em dia a barbearia tá tudo com um negócio de paninho quente, tudo esse frufru, tudo esse aí. Aí você precisa de um aquecedor de passagem para que você consiga aquecer aquela água para ser utilizada naquele momento, tá bom? Então eu tenho chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico dentro do chuveiro, existe isso daí, tá? Quer dizer, alguns modelos mais novos agora não tem mais essa resistência. Eles são blindados, né? Deve ter essa resistência, mas eles são blindados, não dá para você trocar, não. E por não dar para você trocar, já entende-se que a geometria interna dele já é um pouco mais complexa e não deixa a água entrar ou sair. Ou seja, o blindado, o chuveiro blindado, ele tem uma capacidade muito melhor, mas muito melhor mesmo, de resistir a variações de tensão, né? Eles não queimam muito fácil. Porque, lembrando,
dentro de um chuveiro fica bem pertinho, viu, gente? Os cabos elétricos, dá para ver aí, ó. Isso daqui, essa serpentina que está passando aqui em volta, ó, ela fica incandescente quando você liga a energia. Ela fica incandescente mesmo, vermelha mesmo, e a água passa por ela. Paulo, quer dizer que a água passa bem pertinho de um equipamento elétrico? Sim, tá bom? Então, já é perigoso. Então, se você não tomar os cuidados necessários, fica pior ainda, tá bom? E quais são os cuidados? Fazer o aterramento corretamente, a instalação do chuveiro elétrico ser feita individual, ou seja, somente um disjuntor. Posso usar dois disjuntores, Paulo? Um circuito de dois chuveiros? Olha, até pode. Se forem chuveiros pequenos, sim, tá bom? Beleza? Então, quais são as unidades? Eu tenho uma unidade de aquecimento comunitário, privado e aquecimento. Beleza? Oi. Professor, é, Tá dando um eco aí. Deixa eu ver aqui. eu estou muito afastado. Professor, essa questão Acho que melhorou. do boiler, ele não tem um regulador de temperatura, não? Tem não. É assim, se você já tomou banho em um boiler, né, em uma casa que tem um boiler, se você ligar o chuveiro, você vai ter dois chuveirinhos, né, dois registros lá, o de água quente e o de água fria. Eu já morei num lugar por mais de ano com esse tipo de boiler e eu, sinceramente, eu não era muito fã não, sabe? Porque quando você liga ele, você quer porque quer que você gire ele numa intensidade lá certa, vamos dizer assim, ontem eu girei ele um quarto de volta, né, o quente e o frio, e já consegui a temperatura morninha que eu quero. Mas hoje, se eu for fazer a mesma coisa, a água desce me pelando todinho, arrancando os pelos tudo no meu corpo, né? Por quê? Porque não tem como você controlar a temperatura do boiler. Mesmo que você. Eu juro que eu já fiz isso, já tentei fazer isso muitas vezes. Tipo assim, criar uma marquinha no registro para girar ele a mesma coisa todo dia, mas não funcionava. A temperatura tinha dia que era maior, tinha dia que a temperatura era menor, tinha dia que nem quente estava aquele negócio, porque provavelmente tinha quebrado, né? Mas, ou estava nublado, uma coisa assim. Mas, assim, não tem como você controlar a temperatura. O que tem para você fazer em alguns boilers mais modernos é você liga ele na energia elétrica, então, além do aquecimento da placa, ele ainda tem uma resistência dentro do boiler que mantém a água um pouco mais quente durante mais tempo, entendeu? Então, quando você, por exemplo, chegar de noite, muita gente for tomar banho, a água não vai esfriar logo de uma vez, porque isso acontece, tá? Imagina o seguinte, o boiler tem um reservatório de água. Esse reservatório de água é água quente. Está ligado ao reservatório elevado, que é água fria. Existe a placa solar que vai ficar circulando água do boiler para ela, né, aquecendo essa água direto. Beleza. Agora, se muita gente for tomar banho quente ao mesmo tempo, essa água quente do boiler inteiro pode, estou dizendo pode, né? Se for bem dimensionado, não acontece não, mas pode sair para ser distribuída, né, para consumo muito rápido. E aí não dá tempo da água aquecer novamente lá na placa de cerâmica. Entenderam? Então, se o consumo for muito grande, acaba que essa água não fica quente. Eu já vi isso acontecer, sabe onde? Eu fui fazer um treinamento de uma empresa que eu trabalhava e nós tínhamos exatos, acredita, 30 minutos. O treinamento era no hotel, né? Nós tínhamos 30 minutos para sair do auditório, subir para os quartos, tomar um banho e voltar para o terceiro turno, né? Entre a tarde e a noite, para poder participar das outras atividades. A água esfriava rápido, 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 porque estava todo mundo usando a água quente ao mesmo tempo. Então a água quente que ficou reservada estava sendo consumida rapidamente. Então não dá para você controlar a temperatura do boiler, tá? Você chega ali numa temperatura de trabalho que vai lhe atender, mas
é sempre aquela coisa, a mania que todo mundo tem quando tem chuveiro com dois registros, né, um de quente e um de frio. É você abrir um pouquinho, bota a mão, né, porque a mão, você sacrifica a mão, se você tiver muito quente, para ver se chega na temperatura que você quer, não é isso? Geralmente é isso. Hoje em dia você tem também aqueles registros que são, é um registro só, né, que é como se fosse uma alavancazinha, ela gira também, mas ela é uma alavanca. Então você mistura ali em uma peça só, mas a funcionalidade é a mesma. Então eu tenho um chuveiro elétrico, né, a ventoinha. O que eu controlo? O que que eu controlo de temperatura no chuveiro? O que eu controlo no chuveiro, na verdade, é a corrente elétrica que vai passar nessa serpentina aí. Se a corrente é muito grande, muito alta ou se ela já é mais baixinha, certo? E o que é que isso implica? A água vai aquecer mais porque a ventoinha está recebendo, a ventoinha não, a serpentina está recebendo mais energia elétrica, uma corrente maior, certo? Então, é por isso que você tem a temperatura do chuveiro, porque você aumenta você aumenta ali, né, a amperagem, no caso, a corrente que está sendo disponibilizada para o chuveiro elétrico, tá bom? Para a serpentina. Então, ó, tá aí mais ou menos o esquema. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque pode ser que vocês achem um pouco complicado na hora de visualizar, mas depois dá para entender bem tranquilo. Isso aqui é o reservatório de água normal da casa. Ele abastece também o sistema de água quente. Não preciso ter um reservatório elevado para frio e um reservatório elevado para quente, não. Tá? O único reservatório para quente que existe é o próprio boiler. Tudo bem? Então, se vocês observarem aí, o boiler ele fica abaixo do reservatório. Por quê? Porque ele precisa de gravidade para ser abastecido. Para que eu não use um equipamento que vai me dar manutenção, que vai me dar, desculpa, que vai me dar o consumo de energia e etc. Tá bom? Aí tentem olhar aí, por favor, ó, se vocês observarem, toda a instalação é separada. Depois que passa pelo boiler, né? Depois que entra no boiler, na verdade, depois que entra no boiler, toda tubulação é diferenciada. Toda tubulação é diferente do sistema de água fria, tá bom? É uma tubulação mais resistente. Paulo, que resistência é essa? Seja mais específico quanto a que resistência você está falando. Resistência a temperaturas, tá bom? Tubulações de água quente, elas não precisam ter mais resistência mecânica, né? Ou seja, contra impactos, do que uma tubulação de água fria, não. O que ela precisa é ter uma resistência maior a temperaturas, tá bom? Aí a temperatura, na temperatura dessa daqui, do boiler, né? As tubulações de água quente, elas são bem mais resistentes no que diz respeito à temperatura. E aí, o que que é a diferença mesmo, Paulo, assim, fisicamente? A tubulação, ela é mais densa, tá bom? Ela é muito mais densa. Ela é uma parede um pouco mais espessa do que a parede das tubulações marrons. E isso é para ela aguentar temperaturas, tá bom? Não é para aguentar esforço mecânico, não. Esforço mecânico, tipo você ir lá e quebrar, não. Não é não é para você ter esse tipo de resistência. A resistência que eu estou falando é a resistência a temperaturas internas e externas, né? Tá bom? Então, uma instalação completamente separada. Quando a gente fala de água quente, nós estamos falando de uma instalação completamente separada após o reservatório. Sai do reservatório, a sistema de água quente vai para o boiler, que passa pela placa solar, que volta para o boiler, fica circulando aí até que a pessoa acione, né, algum registro, algum ponto de consumo, para que essa água seja consumida na temperatura mais alta do que a anterior. Tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat.
Estão caladinhos vocês hoje. Segunda é. Bom, pessoal, sobre o posicionamento das tubulações. Vamos lá. O que mudou da água fria para a água quente? Olha a pergunta. A pergunta é bem assim. Se eu perguntasse a seu Lunga, ele dá uma resposta daquelas, né? O que mudou de água quente para água fria? A temperatura da água, não é? Então, se mudou a temperatura da água, eu vou precisar mudar o local onde essa água vai, onde essa tubulação vai passar, onde ela vai descer, onde ela vai andar horizontalmente, como ela vai chegar no ponto de consumo. Eu preciso mudar essas coisas? Diga ou não? De Sim. jeito- Não, precisa não. Precisa mudar não, ó. Pensa comigo. Se eu tenho uma instalação de água quente para descer em vários pavimentos, eu vou descer essa tubulação de água quente pelos mesmos locais onde desce a de água fria. É óbvio, eu vou ter duas tubulações, né? Tubulações distintas, porque tem materiais diferentes e tudo mais. Mas o local onde elas vão descer é o mesmo, que é o shaft. O subramal na parede, que é onde vai aparecer lá a tubulaçãozinha para poder eu conectar a minha torneira. Ela vai mudar ou vai ser ainda aquela mesma tubulação posicionada na parede para disponibilizar a água na temperatura que eu quero? Vai ser o mesmo, tá bom? Professor, Oi, pode perguntar. então, no caso, seriam os canos, que seria diferente da água quente e água fria. Isso, ó, a E não diferença de água. poderia, não poderia usar o mesmo, por exemplo, o mesmo cano bom que resistisse à quentura da água, e a fria seria só um extra mesmo. Para não ter que Não, comprar dois canos. não, mas é porque assim, ó, como o material é mais denso, ele se torna um processo produtivo mais caro, certo? Ele consome mais material e tem outras especificações técnicas que são agregadas ali naquele produto. Então, a tubulação de água quente, sim, é mais cara do que a tubulação de água fria. Então, o que você está pedindo é assim, e por que que não fabrica logo tudo adequado para água quente e a água fria ficaria como um plus, né? Como um pequeno exagero. Aí é que tá, é porque essas coisas elas geram custo, né? Então todo mundo iria pagar um custo para água quente, mesmo sem necessidade. Ia pagar um tubo de alta densidade e resistência à temperatura sem necessidade, para um tubo que ia ficar enterrado, por exemplo, a torneira de jardim. Então não tem muita viabilidade, né? Assim, eu entendo a lógica de fazer bem feito, mas não tem viabilidade isso, tá? Porque os tubos iam ficar muito caros, tubos e conexões. Eu não tenho noção de cabeça qual é a ordem de grandeza. Tipo assim, tubulações de água quente custam 20% a mais do que água fria. Mas é em torno disso daí, tá? Eu não posso afirmar, mas é em torno disso daí. Em torno de 20% a mais, tá bom? Então, assim, o posicionamento das tubulações seguem o mesmo posicionamento de tubulações que nós vimos anteriormente. Tubulações verticais, né, as colunas de distribuição de água quente, elas são posicionadas onde? Nos shafts, né? O shaft, que é o elemento vazado, que corta a arquitetura de cima a baixo, ele vai alocar, ele vai permitir que você coloque ali os elementos verticais, as tubulações verticais que você está necessitando na edificação, tá bom? Então, coluna continua sendo no shaft. E o ramal de distribuição de água quente? Do mesmo jeito, continua no rebaixo do forro. E os subramais que estão localizados nas paredes dos banheiros, dentro das paredes da cozinha também, eles continuam dentro das cozinhas, dentro das paredes, perdão. Então, os pontos, vamos dizer assim, os locais por onde essas tubulações vão descer ou transitar são os mesmos, não muda. Então, posicionamento da tubulação de água quente. Mesmo da água fria, coluna em shafts, ramais sobre o forro e subramais nas paredes. Não muda
Nada. O que vai mudar? É só chamar água quente, água fria de água quente. Então, posicionamento das tubulações de água quente, as colunas de distribuição de água quente em shafts, os ramais de distribuição de água quente sobre o forro e os subramais nas paredes, né? Os subramais de distribuição predial nas paredes. Entenderam? Aqui tem uma ilustração das duas tubulações, tá? As duas tubulações trabalhando em conjunto. Por isso que eu disse a vocês que essa tubulação, essa conexãozinha aqui, ó, só um momento. Por isso que eu disse a vocês que essa tubulaçãozinha aqui, ó, que é uma tubulação que vocês estão vendo aí na imagem, né? Ela passa por outro tubo sem precisar rasgar demais a parede, sem precisar tirar 100% da seção transversal da parede em um determinado ponto. Então essa conexãozinha aqui ela é bem interessante, principalmente em instalações de água quente, né? Onde tem água quente. Por quê? Porque as duas tubulações elas vão andar em paralelo, tá bom? Uma um pouco mais baixa, outra um pouco mais alta, mas elas vão andar juntas e precisar alimentar pontos d'água juntos, tá bom? Então, por exemplo, uma pia aquecida, ela precisa de dois pontos de alimentação, um de água fria e um de água quente. O chuveiro, a ducha, né, no caso, de água quente de um lado, geralmente é o lado esquerdo, que é o quente, e do lado direito água fria, tá bom? Oi. Alguém Como ia é o nome perguntar? dessa conexão que o senhor falou? Essa conexão aqui, transpasse. Chama de transpasse. Eu chamo de transpasse. Tá? Dá um transpasse de 20 milímetros. Esse aqui é o transpasse de 20 milímetros. Eu acho que não tem o transpasse de outros diâmetros, como por exemplo 50, 60, não tem não. 32, é mais esse pequeno mesmo, 20 e 25, tá? Outro exemplo aí, ó. Como eu falei para vocês, a Manco, ela é toda dona do arco-íris, então ela quer usar a cor tema dela, né? Eu nem sei se isso é dentro da norma, mas como ela já está há muito tempo, eu acredito que na norma não tenha nenhuma exigência de que a tubulação seja branca. Mas a maioria das outras marcas, elas utilizam tubulações de água, para tubulações de água quente, as conexões e tubos brancos, né? Como nessa próxima imagem aí. Então aqui, ó, você está vendo, isso aqui está subindo para um chuveiro no box, e aí você está vendo o quê? Que eu tenho água quente do lado esquerdo, água fria do lado direito. Elas nunca devem andar uma colada na outra, tá? Porque a indução de temperatura de uma vai para a outra. Por exemplo, aqui, ó, não é interessante isso. Uma proximidade dessa aqui não é interessante, tá bom? Pode causar danos à tubulação de água fria no futuro, diminuindo a sua vida útil. Aqui é um outro exemplo de como é montado o chuveiro, tá certo? Só tem um erro aqui nessa imagem, eu quero que vocês atentem para isso. A água com temperatura mais alta, ela sempre causa indução. O que é indução? A água passando aqui em cima, a água passando aqui, a água quente, ó, passando aqui, em algum momento, né, se por exemplo a pressão baixar desse lado, o usuário fechar o registro de um lado, em algum momento essa água quente ela pode vir para cá. Então essa região aqui, ó, mais próxima do registro de água quente, ele vai ficar sujeito a altas temperaturas. Então essa tubulação ela também pode fazer o quê? Trincar e diminuir sua vida útil, tá bom? Deu para entender? Professor, Oi. tipo, eles vão entrar em contato, né? Isso. Nos lugares onde tiver registro assim, na verdade não é nem contato de uma tubulação com a outra, não. É a água quente que vai preencher
essa tubulação aqui que não é de água quente. Então, aqui próximo, aqui, ó, eu vou ter altas temperaturas também, devido à proximidade com o registro daqui, entendeu? Quer outra? Então, Deixa eu mostrar um exemplo para vocês, ó. Nesse daqui, dá para ver bem direitinho. Não notem essa parede toda acabada, certo? Toda destruída. Mas olha só, aqui a montagem está correta. Aqui desse lado vem a tubulação de água quente, beleza? Tubulação de água quente. Então ela chega aqui no chuveiro e sobe para ir abastecer aqui o chuveiro. E aqui é a tubulação de água fria, ó. Isso aqui é água fria. Ela vem e a partir daqui, ó, eu já mudo. Eu já tenho uma mudança de água fria normal, tubulação normal, para água fria, tubulação quente. Entenderam? Então, nesse caso aqui, ó, a água que porventura quente, que entrar na parte fria, né, quando o resistor estiver aberto, ela não vai encontrar uma tubulação despreparada para temperaturas altas. Ela vai encontrar uma tubulação adequada. Então, isso aqui é o jeito certo de se fazer, porque dessa maneira você preserva a tubulação. Entenderam? Deu para entender agora, Thaís? deu, professor. Pronto. Deu ou não deu? O áudio aqui está baixo. Eu só não entendi essa parte, porque se eu mostrasse a tubulação de fria, de água fria, aí, tipo, é interligada com a da quente, tá? Eu só entendi porque o senhor disse que é para haver uma mudança quando fizer água quente no chuveiro. Pronto, é o seguinte, ó, vamos lá então. Isso daqui é um chuveiro que precisa ter água quente e fria, tá bom? Então, por isso que eu tenho dois registros. Do lado direito, eu venho com a água fria. Do lado esquerdo, eu venho com a água quente, tá? A água quente, se, por exemplo, tiver uma pressão maior aqui, ou nessa coluna aqui tiver fechada, ou o registro aqui tiver pouco aberto, o que vai acontecer é que a pressão na tubulação de água quente vai ser maior do que a pressão na tubulação de água fria. E isso vai fazer com que um pouco da água quente preencha, ou seja, por indução, faça com que a temperatura nessa parte do tubo aqui, ó, mais próxima, a tubulação ela vai sofrer um aquecimento também. A água quente vai preencher esses espaços, entendeu? E aí, para evitar uma manutenção precoce, eu faço um pequeno trecho subindo na instalação de água fria, usando água quente, para evitar que esse pouquinho de água quente, ao longo de muitos anos, possa provocar uma manutenção precoce. E isso, manutenção precoce, em uma tubulação dentro do banheiro, significa você quebrar o banheiro todinho. Tá bom? Professor, Oh, é tipo para expandir mais o local da água quente, para não ficar tão localizada. sim, basicamente, sim, tem essa função aí também. Para ela não ficar, vamos dizer assim, a água, ela não é educadazinha, não. Tipo, eu sou quente, então eu nunca vou vir para cá, eu vou só subir. Não existe isso, né? Você pode ter uma interação aqui de pressões, um diferencial de pressões, etc., que pode fazer com que essa tubulação ela receba um pouco de água quente. Então, sim, é como se fosse para isolar a água quente, né? Ou mesmo que tenha ali um pouquinho de água quente na tubulação de água fria, a tubulação não seja danificada rapidamente. Tá certo? Tá. Então aqui é um outro exemplo, tá? Apesar dessa parede estar bem destruída, mas é isso aí mesmo, tá? E aí falar do dimensionamento. Gente, dimensionamento de água quente. Como é que é feito esse negócio de dimensionamento de água quente? Rapaz, pessoal, não é nada, você não precisa se preocupar com nada. É só tabela e basicamente você dimensiona tudo com base na norma americana. Eu quero que vocês entendam o seguinte: no hemisfério norte, você tem ali um distanciamento maior do Sol, né, em vários períodos do ano. Por isso que lá, no hemisfério norte, é mais comum você ver neve, geadas, são temperaturas mais baixas, também tem temperaturas quentes, mas tem temperaturas mais baixas, tá certo? Então, é um clima completamente diferente do nosso.
Porém, a norma de água quente, porém não, assim, né, na verdade, assim, as normas técnicas para instalações de água quente no hemisfério norte, como por exemplo nos Estados Unidos, que é a nossa base, acaba por ser uma norma muito bem formulada, muito bem trabalhada, principalmente pela questão de quem está emitindo esses documentos, né, ou seja, essas normas, são pessoas ou culturas que têm uma cultura de fazer bem feito e não de fazer barato, tá bom? Então, por isso, a norma que o Brasil atua, né, como elementos de concreto armado, ou, desculpa, concreto armado, desculpa que eu falei muito numa aula agora de tarde sobre isso. Quando a gente for trabalhar a parte de água quente, né, você utiliza como base a norma americana. E usando a norma americana, você faz somente algumas ponderações para não ficar também exagerado, né? Tipo assim, qual o volume de água que eu preciso aquecer dentro de uma residência para atender bem o usuário? Nós sabemos resolver essa questão se eu trocar ali quanto de água quente por quanto de água fria, né? Que eu sei dimensionar um reservatório já. E água quente, como é que é? Basicamente, pessoal, é uma tabela que a norma transformou, ela pegou uma norma e transformou na tabela, a norma americana transformou na tabela, e você faz um xizinho, né? Você faz assim uma tomada de informações que vão lhe dar um resultado, tá bom? Então, assim como é feita em água fria, leva-se em consideração o consumo por pessoa e a taxa de ocupação da edificação. O dimensionamento de instalações de água quente no Brasil, que é a NBR 7198 de 82, quer dizer, eu não sei, eu acho que teve uma revisão em 2016, mas eu ainda não consegui ter acesso a essa norma. Mas vamos lá, até 2016, a norma tinha sido revisada só em 82. De duas, uma. Ou essa norma é muito boa mesmo, ou ninguém liga para esse negócio de água quente, né? Porque se uma norma ela não é revisada constantemente, é porque esse assunto não é interessante para a vida técnica, para a área acadêmica e técnica. Então, eu acho que é o segundo. Por quê? Porque a gente não se preocupa tanto com temperatura e quantidade de água quente, né? Normalmente, se você disser assim, eu fui tomar um banho e acabou a água quente, você está quase, você já está prestes a receber um bullying, né? Tipo assim, deixa de ser fresco, deixa de fazer negócio de água quente. Água quente é para gente lá do hemisfério norte, que tem muito frio, ou então para gente que mora lá no sul, né? Tomar banho de água quente aqui no Nordeste não é assim, não. A gente sabe que tem, sim, temperaturas baixas, né? Mas você reclamar de que faltou água quente não é muito comum, vocês concordam? Até às vezes a gente mesmo se policia quando isso acontece, para não acontecer. E isso quando a gente tem água fria. Eu mesmo não tenho água quente, né? Eu não tenho água quente aqui em casa. E não sinto falta, sinceramente, não sinto falta. Quer dizer, só no friozinho ali de julho, né? Que realmente dá para sentir um pouquinho de falta à noite. Então, olha só como é que é o consumo de água brasileiro. O que que a norma faz? Ela simplesmente pega um texto do consumo americano. Então, ó, se você olhar essa tabela, ela tem uma estimativa de consumo para o prédio de alojamento provisório. São 24 litros de água quente por pessoa por dia. Então você já tem a consideração de quanto você vai fazer de reserva, não é? Casa popular ou rural, 36 litros por pessoa por dia. Residência, 45, apartamento, 60, quartel, 45, tá? Restaurante ou similar, 12 por refeição, né? 12 litros por refeição é muita coisa. Você gastar 12 litros para fazer uma refeição, né? Mas é isso mesmo. A lavanderia, 15 quilos desculpa, 15 litros por dia por quilo de roupa. Então você tem aí toda uma consideração de qual o consumo, parecido com aquele de água fria, tá bom? E qual é a base disso aqui? Onde foi que eles tiraram? Guia americano.
Outra maneira de você dimensionar, né, não sendo essa primeira opção aqui, existe também a opção de você fazer, né, a atribuição do consumo de água quente dos edifícios em função do número de equipamentos de água. Então, o número de lavatórios, o número de banheiras, etc. Né? Então, por aí, ó, banheira, apartamento, né? Quando você tem uma banheira no apartamento, você coloca 26 litros por dia. 26 litros por dia. Se tem uma lavadora de prato, você coloca mais 19 litros por dia. Se tem uma pia de cozinha, mais 13 litros. E aí você vai ter a quantidade de litros. Os boilers, pessoal, o menorzinho que eu conheço, ele tem 80 litros. O menor tem 80 litros de capacidade. Então é bem interessante para uma residência, tá bom? Uma última maneira de você fazer esse cálculo, né? Consumo de água quente em edifícios é em função do número de pessoas. Então você pode calcular pelo tipo de uso, pelo número de pontos de consumo, pelo número de pessoas, tá bom? Quem é que escolhe isso, Paulo? Gente, aí é mais o projetista. Quem escolhe isso é o projetista, tá bom? Então, fica muito a critério aí do conhecimento que você tem da região, saber se as pessoas vão sentir falta disso ou não, etc. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Sistema de água quente, basicamente, o que eu preciso que vocês aprendam é: tem que ter uma unidade de aquecimento e tem que ter materiais diferentes. Só isso, gente, tá? Não precisa ter mais do que isso, não. Não precisa inventar mil e uma coisas, não. Porque todo o sistema hidráulico que nós estudamos se aplica também ao sistema de água quente. Tudo bem? A diferença é que nós vamos ver uma aula aqui sobre como que você evita, por exemplo, que um boiler seja visto, né, na fachada do prédio, né? Ou esconder ele através de plata em banda, ou então embaixo de um telhado muito inclinado, etc. Tá bom? Então nós vamos ver isso aí provavelmente amanhã, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Um boy, um boy, o que foi que você disse, professor, que eu não entendi? Boiler. Deixa eu escrever aqui, é boiler. Viu? Ó, é assim, ó, boiler. Eu acho que se escreve assim. Tá, obrigada. Eu tô com dor de cabeça, desculpa, gente. É boiler. O boiler Beleza. aquele reservatóriozinho cromado que eu mostrei agora há pouco e que ele fica reservado à água quente. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, ó. Ah, não, passei, peraí. Opa. Professor, o arquiteto tem que saber, Esse no aqui, viu? projeto, colocar tudo isso no projeto. O arquiteto tem a obrigação, assim, 100% de saber, ou... Não, olha só, é importante você saber que esse boiler ele precisa ficar abaixo do reservatório. Por quê? Porque isso vai demandar um telhado mais inclinado, como esse daí. Ou uma plata em banda, para esconder isso da sua arquitetura. Tudo bem? Então, vamos lá. É como eu sempre digo, você não precisa entender de tudo, mas de tudo um pouco. Entendeu? Então, você tem que saber onde é que é posicionado o boiler, que ele tem que ficar abaixo do reservatório, porque aí você já faz uma previsão, se tiver essa consideração no projeto, você já faz essa consideração e coloca uma inclinação do telhado adequada, você coloca uma platimbanda adequada para esconder esse elemento, entendeu? Certo. Então, Professor, se olha, fosse, por exemplo, o projeto já está pronto, a casa já está pronta, se fosse criar tipo um quarto, uma laje, tipo um segundo andar, só que só um vão, e tivesse banheiro, poderia aproveitar as instalações já da casa, do térreo, ou teria que abrir outras instalações? assim, se você quiser, se a instalação anterior não tinha água quente e agora você quer água quente, você vai ter que mexer em toda a instalação para adicionar, tá certo? Você vai ter que Certo. adicionar tubulações, vão ter que descer tubulações junto com as que já existem. E quando chegar ali no registro do banheiro, por exemplo,
você vai ter que quebrar a parede tanto para colocar a tubulação, quanto também para fazer a interligação de uma com a outra, né? Para a saída do chuveiro ser só uma. Então você sim, se você for fazer uma nova instalação, tem que fazer isso sim. Se fosse um drywall, um steel frame, né? Seria bem mais fácil. A rapidez é muito grande, né? Da manutenção, de você instalar uma tubulação nova, tira o revestimento, bota de novo, é bem fácil. Às vezes você até aplica a mesma placa que você retirou, você aplica, né? Entendeu? Certo, obrigada. Entendeu? Então, gente, água quente é um processo que, para a gente, ele é bem tranquilo, porque a gente só precisa entender que os materiais são diferentes, que eu preciso desse equipamento aqui, ó, do boiler ou do chuveiro elétrico. Então, vamos lá. Eu posso ter dois tipos numa casa, numa residência. É um elemento privado, certo? A residência. Eu posso ter dois tipos de aquecimento, ou através disso aqui, ó, de uma unidade individual, que é o boiler, que é esse reservatóriozão aqui, e a placa, para fazer o aquecimento da casa inteira, ou eu posso simplesmente fazer o mais comum, que o povo faz aqui, que é colocar a tomada para um chuveiro elétrico, tá bom? É óbvio que ele consome muito, muita água, muita energia, né? Porque a serpentina que passa lá dentro, que está lá dentro, ela precisa ter uma energia muito grande para poder aquecer a água rapidamente em menos de, sei lá, um segundo. Vamos dizer que a água demora um segundo para passar em toda a tubulação do chuveiro elétrico, passar pela ventoinha e cair na sua cabeça. Então, em menos de um segundo, a água tem que ser aquecida mais de meio grau, mais de 10 graus. Então, é muita energia. Por isso que o chuveiro elétrico é 5.000 watts. O menor que eu já vi, 2.800 watts. Entendeu? Então, por isso que ele é potentezinho. Tá bom, pessoal? Ok? Então, mais alguma pergunta? Não, 20 não. São em torno de 10, tá? Porque, por exemplo, a água, temperatura ambiente, a água ela deve estar em torno de uns 25 graus, por aí. 24. E a temperatura para você tomar um banho sem escaldar, né? Seria ali perto dos 35, tá bom? Mais do que isso aí, eu acho que já é bem perigoso, né? Até queimadura e tudo mais, viu? Professor, Beleza. Oi. tem algumas, tem algumas torneiras em alguns países que a água é tão quente que faz até queimar mesmo, criar bolha na mão se não tiver cuidado quando usa em alta É temperatura. verdade. E assim, depende muito de. Vocês sabem que a cultura de um país, que a gente fala muito de cultura, pensa que é só gastronomia, o dia a dia, né? Alguma coisa assim. Não. A cultura também influencia na infraestrutura de uma cidade. Então, por exemplo, se você tem um serviço de muita qualidade, né? Por exemplo, sistema de aquecimento, montagem de sistema de aquecimento de água, tem muita qualidade, o tipo de tecnologia que é usada ali. Às vezes as pessoas que não estão acostumadas com aquele nível de qualidade ficam espantadas, ficam a dar aquele choque de cultura também, né? O exemplo disso, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas gente, se você, quando eu estava estudando, eu comecei a ver assim, não tem lixeiro, não tem um lixeirozinho perto do vaso sanitário para você colocar ali o papel higiênico e tal. Não existe, Joga no vaso. não existe. Joga no vaso. Aí você pergunta, por que que eu não faço aqui? Porque aqui sem top, porque aqui as tubulações não são feitas para isso, para suportar isso. Oi. Eles têm como antiético, tipo uma coisa assim que não é limpa. Tem uma lixeira. Porque você guarda coisas sujas dentro do ambiente em que você está habitando. Tem lógica. É porque a gente se acostumou com isso. Mas tem Professor, tem a lógica. lixeira, mas tem a lixeira, mas a lixeira é para colocar qualquer coisa, menos papel higiênico de xixi e de cocô. E é bem higiênico. E assim, por exemplo, na cozinha. Cozinha é muito. Você tem trituradores na pia. Eu fui entender isso aí quando eu assisti qual foi o filme? Um filme de terror aí, desses meia boca que tem aí, que não sei se era premonição, uma coisa assim.
sei lá, botar a mão para pegar um anel, uma coisa assim, a mão foi-se embora. Então, aí foi que eu fui começar a pesquisar e tudo mais, fazer faculdade na época, fui pesquisar. E eles jogam osso, resto de comida, tudo no triturador da pia, né? Agora, por que que eles fazem isso? Porque o sistema de esgotamento sanitário, né, o sistema de coleta pública de esgoto é muito bom, porque ele suporta isso daí, ele suporta esses papel higiênico, resto de comida, ele suporta isso tudo, né? O sistema de tratamento é mais eficiente, é mais interessante. Só para vocês terem uma ideia, se você jogar gorduras, né, como por exemplo lá no triturador, se você jogar gorduras no sistema de coleta de esgoto aqui do nosso país, você vai prejudicar e muito o, a eficiência do sistema, porque nós não usamos um sistema assim tão tecnológico. Basicamente, a gente usa bactérias, a gente usa tanques em série, né, com profundidades diferentes, com algum coagulante, sim, a gente joga algum produto químico ali, mas é uma coisa muito simples. E se a gente colocar gordura, as bactérias não vão consumir essas gorduras muito fáceis e a água vai sair mais poluída lá no rio, entendeu? Então a gente depende muito vamos dizer assim, facilidades e de problemas de coleta de lixo para poder eu não precisar ter o papel higiênico, nem resto de comida que a gente guarda, que a gente joga no lixo da cozinha, para ser coletado pelo pessoal do lixo, da coleta de lixo, né? Então, o lixo de lá, pode-se dizer isso, o lixo dos Estados Unidos, né, ele é menos orgânico, ele é mais sólido, vamos dizer assim, né? Mais papel, mais madeira, essas coisas. Não quer dizer que também não tenha, mas ele é mais higiênico, né? Beleza? Isso é cultura também, né? Cultura do país, assim. Eles investem mais numa coisa que é funcional, mesmo que inicialmente seja mais cara. Mas eles investem aquilo ali, né? Diferente do brasileiro. O brasileiro, até pela cultura econômica do país, quer se investir pouco e ter pouca manutenção. Aí não dá, né? Aí se você ou você quer um ou quer outro. Então, nos Estados Unidos você tem pouca manutenção porque você faz um grande investimento na aquisição, né? Então, um triturador desse de alta potência não é barato. O sistema de coleta de esgoto da pública não é barato também. Com certeza é diferente do nosso. Por aí vai. Beleza, gente? Pessoal, desculpa aí a maneira que eu dei aula hoje, é porque realmente eu estou um pouco ruim, tá? Amanhã a gente continua, espero que esteja melhor, e aí a gente faz essa complementação do sistema de água quente, tá bom? Para a gente já partir para incêndio. Incêndio é muito bacana, combate a incêndio é muito bacana, porque vocês vão ver que é só seguir um passo a passo, tá bom? Depois que a gente fizer alguns exercícios, fica bem bacana o dimensionamento, tá bom? Um abraço para vocês, bota presente aí e uma boa noite, viu, gente? Tchau, tchau.